que está ali no livro de Daniel, no capítulo número 2, versículos 12 e 13. Essa declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele, ali mesmo, ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. E assim foi proclamado um decreto real para que fossem mortos todos os sábios. E por isso Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei, para que também fossem executados. Glória a Deus. Vamos ler também em Daniel, capítulo 6, versículo 6 a 9. Assim aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dario, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito, ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executando excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assine o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, queridos, você que está aí no Face e você que nos escuta pela rádio, dois planos para executar a Daniel. Nós vamos ver aí em Daniel, capítulo 2, 12, 13, Daniel 6, 6 a 9, que foram tramados aí os planos para acabar com a vida de Daniel. O diabo usando Nabucodonosor e depois o diabo usando aí os colegas, os coleguinhas de Daniel, não é verdade? E nós vamos ver também que lá em Daniel 2,19, Deus salvou a Daniel, dando a Daniel as revelações. Por quê, irmãos? Porque o rei Nabucodonosor, ele havia tido um sonho, não é verdade? O sonho daquela grande estátua, onde a cabeça era de ouro, os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, né? E os pés, barro e ferro, onde então, irmãos, era a revelação dos 4 reinos mundiais, e que o rei Nabucodonosor nem havia contado o sonho, muito menos ainda falou para ninguém. Ele queria saber tanto o sonho como a interpretação, tá bem? E Deus tinha o seu plano para com Daniel. Deus queria entregar a Daniel as revelações históricas, proféticas, escatológicas, para o seu tempo, como a história mesmo conta, dos reinos que vieram, o babilônico, o medo-persa, com Dário, com Ciro, depois o reino grego e depois, então, o reino romano. E Daniel ainda, profeticamente, de maneira escatológica, falando aí da destruição dessa estátua, né? Com uma pedra sem mãos atirada, né? E destruindo ali toda aquela estátua, todo aquele sistema humano, sistema de governo humano sendo destruído pelo poder do próprio Deus, tá? Olha só, o rei Nabucodonosor teve o sonho, não contou o sonho e queria que os magos lhe contassem o sonho e lhe desse a interpretação. Como ninguém fez, o diabo logo se aproveitou e disse: é agora que eu mato Daniel. Mas nós vamos ver que em Daniel 2,19 Deus salvou a Daniel. Se entende logo que o primeiro plano para matar Daniel
tornou-se então numa grande, maravilhosa oportunidade de exaltar ao próprio Daniel, que se tornou ali entre os principais do reino de Nabucodonosor, não é verdade? Ora, toda a dificuldade deve ser vista como uma grande oportunidade de vitória, né? O segundo plano para matar a Daniel foram lá com seus coleguinhas, né? Rico dos coleguinhas, né? Os maravilhosos amigos, os sátrapas, né? E mais 2 comandantes das províncias, junto com Daniel, onde Daniel se destacou pela sua liderança, onde Daniel se destacou pelo seu grande trabalho. A Bíblia registra que ele era notável e que não se achava defeito e nem erros em Daniel. E a Bíblia registra também que surgiu ali uma grande inveja, porque o próprio rei Dário, ele queria exaltar, ele queria promover a esse Daniel. E Daniel capítulo 6, verso 6, os seus colegas revestidos, né, cheios de inveja, eles querem então agora acabar com a vida de Daniel. O primeiro plano para tirar a vida de Daniel teve ali uma grande oportunidade e se projetou no reinado de Nabucodonosor. Agora o diabo usa os coleguinhas num segundo plano para destruir esse extraordinário profeta Daniel, né? Nós vamos ver aqui, irmãos, a postura dos colegas de Daniel, né? E a gente pode ver aí no cotidiano também que muitos têm essa postura, a postura da inveja, né? Não pode ver o outro crescer, ninguém pode saber mais, ninguém pode estudar mais. Se estudou mais, se aprendeu mais, se recebeu revelações de Deus, se por acaso recebeu dons de Deus, esse aí se torna uma ameaça, né? Essa é a postura dos coleguinhas de Daniel. Lá no versículo de número 7, a Bíblia diz aí que foi criada uma lei para exaltar o Dário por 30 dias, né? Para exaltar o Dário por 30 dias. Será que os amiguinhos de Daniel eram bajuladores? Eles sabiam que na lei dos homens eles não podiam derrotar a Daniel. Então eles estudaram Daniel e viram que Daniel jamais deixaria de orar, de adorar o seu Deus. Então eles tiveram um plano, né? O diabo deu uma mãozinha para eles lá e disseram assim: vamos tocar no orgulho do rei, né? E aí eles criaram uma lei que exaltaria o Dário, esse Dário aqui, tá? E aí o Dário, né, cheio de presunção, de vaidade, de orgulho, né? Aí bateu aquela vanglória, né? Por que será que o bajulador sempre exalta, né? Aquele que ele está bajulando, né? E levando a vanglória ao máximo, né? Para aquele que está sendo bajulado ser dominado. Glória a Deus. Lá no versículo de número 8, o Dário assinou. E quando assinou, eu acho interessante esse versículo 8, porque diz assim: não se pode revogar. Não importa a sentença humana. Aqui foi dada uma sentença humana para Daniel. E nós vimos na história que não importa a sentença dos homens, o que os homens acreditam, ou o que os homens determinam, ou que seja qualquer homem que determine, ou assine documentos, ou lance decretos, ou leis. Se Deus está no controle, não precisa nem revogar. Deus dará um jeito de salvar os seus. Mas estava ali a trama, né? O segundo plano para matar a Daniel. Versículo 9. O parecer, ele foi movido de inveja e de morte para com Daniel. Primeiro, estava ali um plano executado
usando leis humanas. Irmãos, como o diabo gosta de usar leis dos homens para prejudicar o cristão, o verdadeiro cristão, né? E quando nós olhamos aqui a figura do Daniel, nós olhamos a figura de Daniel como a tipologia de igreja. Então você vai vendo aí, o segundo plano para matar Daniel foram usadas leis. Não é novidade que daqui a alguns dias, ou poucos dias, ou muitos dias, se arrumem leis para então perseguirem os crentes. O segundo, dirigentes do povo e o rei, usados pelo diabo, irmão. Os dirigentes do povo e o rei usado pelo diabo. No primeiro plano foi o Nabucodonosor, em Daniel 2, 12 e 13. No segundo plano, para matar Daniel, foi o Dário, né? E aí você pode ver que o Dário foi tocado no seu orgulho, acabando assinando ali o decreto para matar a Daniel. Mesmo que esse Dário tenha assinado o decreto, esse Dário ele tinha simpatia para com Daniel. Ele sendo rei, ele podia sim revogar a lei que acabara de assinar. Por que não revogou? Porque estava comprometido. Os bajuladores foram lá, tocaram no seu ego, né, no seu egocentrismo, né, levantaram a sua vanglória, moveram o seu orgulho, e ele disse: agora não pode ser revogada, mesmo que custasse a vida daquele homem que salvara o reino de Nabucodonosor e que estava salvando também o reino de Dário dos medos persas. Tá bem? Olha só. Terceira situação. O diabo sabia que Daniel era um intercessor. É só você olhar lá o capítulo 9 de Daniel, você vai ver o quanto Daniel orou. Levou lá 21 dias, né? Mas a Bíblia diz que desde o primeiro dia Deus estava ouvindo a oração de Daniel, né? E também a quarta coisa é a oração de Daniel após ver o decreto em Daniel 6, versículo de número 10, onde Daniel se entrega, onde Daniel vai à presença do Senhor, não se dobra às leis humanas, coloca as leis de Deus em primeiro lugar. Quinta coisa, o Daniel e o Apocalipse, eles se completam. Aí você imagina a importância desse personagem chamado Daniel, tá bem? E o porquê desses dois planos para matar a Daniel. No primeiro plano, lá com Nabucodonosor, Daniel teve que pedir permissão para orar e receber de Deus o discernimento, a revelação e entregar a interpretação para o rei, pedindo que fosse adiada a execução dos outros, de todos eles, inclusive do próprio Daniel, onde Deus lhe deu uma grande vitória. O diabo armou e Deus fez daquela armadilha uma projeção para Daniel. Nessa segunda armadilha, irmãos, quando Daniel não se curva, e 6 verso 10, ele é pego orando a seu Deus, ele é jogado na cova dos leões, e nós sabemos que no amanhecer do dia seguinte, aleluia, o Daniel está vivo entre os leões, e a Bíblia diz que o rei diz: quisera Deus ter te salvado, ó Daniel. E Daniel sai de lá ileso, Daniel sai de lá salvo, Deus fechou a boca dos leões, e Deus guardou a Daniel, a tal ponto do rei Dario escrever que todos os homens, línguas e nações e culturas servissem ao Deus de Daniel. Que maravilha, né? O primeiro projeto de morte para Daniel, plano para executar Daniel, e reverteu em uma projeção para Daniel. O segundo plano para matar Daniel,
ele ganhou o coração do rei, glória a Deus, e após isso nós temos as revelações que vieram a Daniel, estão todas aí na Bíblia. Daniel e Apocalipse se completam. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento e Apocalipse é o Daniel do Antigo Testamento, glória a Deus. Sexta coisa, Daniel revelou os 4 reinos mundiais e o seu fim na vinda de Jesus, o triunfo de Jesus. Sétima coisa, o livro de Daniel traz a visão do juízo, em Daniel 7, do 9 ao 14. Oitava, Daniel fala lá dos grandes ganhadores de alma, em 12, verso 3. Aí você imagina a importância desse personagem Daniel e a força e o investimento que o diabo fez para matar ele. Estude Daniel e você vai ver que Daniel em todo o tempo estava ali guardado pelo nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto com esse Daniel, um intercessor, um homem de oração. Se você é de oração, se você intercede pelos outros, não importa as armadilhas que façam para você, as ciladas que façam para você, Deus te livra de todas. E o nome dele é glorificado. E em cada armadilha, em cada cilada, Deus te projeta mais adiante. E o nome de Jesus é glorificado. O diabo tentou 2 vezes, biblicamente, matar a Daniel. E nas 2 vezes Deus o livrou, porque tinha um projeto na vida desse Daniel. Olha as revelações. Revelações históricas, revelações proféticas, escatológicas, revelações que já se cumpriram no decorrer da história e outras tantas estão se cumprindo nesse exato momento e outras tantas ainda irão se cumprir, porque Deus não deixou tocar em Daniel. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.